Oi, vejam só, quais são os problemas, né, que a gente vem trabalhando sobre as consequências que as transformações nas paisagens vêm dificultar, ou seja, prejudicar o próprio ser humano, né? Ele faz algumas transformações ambientais, ele faz algumas transformações cultural, só que às vezes acaba prejudicando a si mesmo. Como por exemplo, na página 203, nós vamos falar sobre a pavimentação. Que é isso? Acompanha aí. Outro grande problema ambiental enfrentado pela cidade são as enchentes, e grande parte delas está ligada à pavimentação excessiva do solo. Por que existem essas enchentes? Tia, porque chove demais e acaba destruindo as casas. Lembra que eu venho falando sobre isso sempre? Não é culpa da chuva, não. Culpa do ser humano, né? O ser humano constrói casas onde não é apropriado. Ele acaba, exemplo, tem uma estrada de terra e ele pavimenta. O que é isso? Ele coloca o cimento, né? Exemplificando de uma forma mais fácil para vocês, para que os carros passem, e quando a chuva bate naquele solo totalmente de cimento, como que a água ela vai infiltrar? Não tem como ela infiltrar, né? Então ela vai ter que correr para algum lugar. E aí serão o quê? Serão as casas, entenderam? E aí acontecem as inundações, porque infelizmente não tem um solo para poder essa água ser filtrada e ela vai entrar nas casas, né? Então acompanha aí. Quando cobrimos o solo com algum tipo de pavimento, impedimos que a água siga o seu caminho natural, ou seja, a entrada de água no solo. Então, pavimentação, o que é? Ato de pavimentar, fazer revestimento, fazer um piso, uma cobertura, né? Como eu acabei de explicar, aquela estrada era totalmente de terra, de areia, e aí o ser humano constrói uma estrada de cimento, ele pavimenta, é isso que fala. E aquela água da chuva não tem para onde correr. Existem em muitos lugares muito modernos que existem os bueiros, que são alguns buracos, para que quando a água da chuva bata naquele solo que está pavimentado, ele entre naquele buraco e seja infiltrado. Só que nem todos os lugares têm esse tipo de trabalho, certo? Com a pavimentação em ruas, calçadas, jardins e parques, a água percorre a superfície, chegando rapidamente e em grande volume aos leitos dos rios. Assim, a água inunda as porções mais baixas do relevo, causando problemas na cidade e espalhando doenças. Observe a ilustração a seguir. Aí ao lado, nós temos uma imagem que explica, né, gente, de uma forma bem clara o que é uma inundação, o que é uma enchente. Aí a gente vê a pavimentação excessiva, ou seja, o homem ele pavimentou totalmente aquele local, não tem nenhum lugarzinho para que a água seja infiltrada, e onde essa água vai, ela vai inundar. E aí acontecem as enchentes. Então, a pavimentação excessiva do solo favorece a ocorrência de enchentes, como ocorreu nesta via em Belém. Vejam aí que a água ela está aí, né, subindo, já está quase na metade desse carro e infelizmente ela não tem para onde ir, e a culpa não é da chuva, né? Aí abaixo nós temos assim, uma cidade permeável e uma cidade impermeável. Se vocês observarem essas duas figuras, existe uma grande diferença. Cidade permeável é uma cidade que tem muito mais verde, e a água da chuva ela vai bater, ela vai infiltrar e ela não vai inundar as casas. Já uma cidade impermeável não tem verde, não tem mais areia, já estão totalmente pavimentadas, né? E aí a água não tem para onde correr, ela vai para onde? Infelizmente vão ocorrer as inundações, certo? E aí tem explicando. Em uma área com vegetação abundante, a água se infiltra com mais facilidade. Quando não há vegetação e o solo está impermeável, a água escorre direto para o rio, ocasionando as enchentes. É importante que as pessoas que vivem em casas mantenham parte do quintal ou do jardim com coberturas naturais, como um grande gramado ou mesmo areia. O que significa isso? Algumas pessoas que têm quintal, muitas delas elas não querem sujeira, né? Então elas acabam pavimentando de uma certa forma, que é colocando todo o cimento. Então o que é que ele explica aqui? É interessante que tenha pelo menos uma partezinha de areia, para que quando essa água da chuva ela bater, ela possa infiltrar
Entenderam? Claro, existem casas, existem locais que não tem como, né? Como os apartamentos, enfim. Mas essas questões, gente, de enchentes, né, de inundações, acontecem em muitos lugares que não tem planejamento, né, não foi pensado no que poderia acontecer. Hoje em dia, muitos lugares, né, já tem um planejamento, antes de construírem as casas, já tem todo um pensamento de como fazer, como construir, né. Aqui está falando de pessoas que infelizmente vão construindo sem pensamento de futuro, tá? Que também, infelizmente, não é culpa delas, né? Na página 204, nós temos o seguinte. Aqui é pessoal, eu quero que vocês me enviem, tá certo? Observe seu bairro e sua cidade. Depois responda. O bairro onde você mora tem áreas verdes? Ah, tia, tenho pouco, mas tem. Você mora perto de algum rio? Qual é o nome dele? Procure saber, pesquise na internet, pergunte a sua mãe, a seu pai, aos vizinhos, alguém deve saber. 3. Compare as áreas verdes e construções. Qual desses elementos aparece mais no seu bairro? Você vai observar ao redor da sua casa, ao redor do seu bairro. O que é que eu tenho mais aqui? Tem mais casas ou tem mais área verde? Então aí é a resposta pessoal, tá bom? Número 4 tem o seguinte. Pesquise na internet enchentes que ocorreram em sua cidade ou em cidades próximas. Você pode também conversar com seus responsáveis. Depois registre no caderno as informações que coletou. Não vou precisar dessa atividade aqui não, tá certo? Quando nós voltarmos, eu explico a vocês uma enchente que ocorreu, que eu acredito que eu já falei sobre isso nas aulas presenciais. Se eu não estiver enganado, foi ano passado, sei que eu já falei. E a gente discute sobre esse assunto, tá bom? Continuando aí, tem o seguinte: atividades como a pecuária, que envolve a criação de animais, quando praticadas sem o devido planejamento, podem causar danos ao solo devido ao pisoteio do gado, que é pesado e se movimenta bastante. Outro ponto importante aí, Não é porque lá na zona rural tem muita terra, tem muita areia, que aí vai soltar os animais no pasto e aí a terra sempre é boa, sempre é produtiva e lá. Não. Lá é preciso também ter esse cuidado, porque o pisoteio, ou seja, os animais pisando sempre, acabam estragando também, né, um pouco desse solo. Esse solo precisa ser cuidado. Nos solos danificados pelo pisoteio dos animais, as plantas não conseguem crescer. Se você observar os lugares que os bois passam, principalmente as pessoas que têm contato com animais na zona rural, podem observar. Os lugares onde esses bois ficam não nascem plantas, porque a terra já está muito pisoteada e a terra fica imprópria ela fica infértil, né? Ela não consegue ser uma terra fértil para que as plantas possam crescer saudáveis. Além disso, muitas áreas agrícolas utilizam máquinas que também danificam o solo. Para produzir cada vez mais, em grande quantidade, as máquinas se tornaram essenciais, claro, né? A modernidade, as pessoas não querem mais estar plantando à mão, então elas vão em busca de outros recursos que são as máquinas. Enfim, acabou também prejudicando o solo. Ainda sobre o espaço agrário, na zona rural, podemos citar uma transformação que os agricultores precisam fazer para poderem plantar. Você já ouviu falar em terraços? Gente, na zona rural, eles plantam, né? Eles criam, mas eles também têm as formas de cuidado, né? Não é só destruição, não. Tem uma máquina que ela vai passando assim pela terra e ela vai revirando a terra, ou seja, vai colocando aquela terra mais fraca para baixo e trazendo a de baixo para cima, certo? Quem é da zona rural entende. Papai, mamãe. Algumas pessoas encontraram uma maneira de plantar nas montanhas sem causar grandes problemas para a natureza. Observe a imagem a seguir. Então vejam só, cada vez mais as pessoas, o ser humano vai transformando a paisagem, ele vai vendo que vão acontecendo desastres, ele também vai melhorando, ele também vai buscando outros meios para que a natureza não seja totalmente destruída. Vejam aí nessa imagem o que está escrito na descrição. Esse tipo de alteração acaba ajudando aqueles que precisam plantar em lugares íngremes. Então vejam aí que eles conseguiram plantar em montanhas, né? Podemos dizer então que todas as alterações que o ser humano promove sempre são negativas. Então tudo que eles fazem com relação à natureza é negativa? A verdade é que não podemos generalizar, como eu acabei de falar.
existe a transformação sim do ser humano, aí ele acaba vendo que está sendo prejudicado, ele vai procurando alternativas para ir melhorando. Vimos agora um exemplo de mudança que não causou impactos prejudiciais ao meio ambiente. Porém, uma parte considerável acaba provocando mudanças que causam danos à natureza e também às pessoas que dependem dela e dos seus recursos, né? Consumo e problemas ambientais. O aumento do consumo de bens e produtos também tem gerado problemas ambientais, pois o que consumimos geralmente é feito por meio de matérias-primas extraídas da natureza. Calma lá. Quando aumentamos o consumo, acabamos impulsionando a exploração de recursos naturais importantes. Então, todos os recursos que vêm da natureza, que a gente acaba consumindo de forma exagerada, a natureza sofre. É isso que ele quer dizer. É claro que precisamos consumir e necessitamos de alimentos, roupas, abrigo, educação, saúde, transporte, etc. Pois tudo isso é indispensável para as nossas vidas. Porém, nos últimos anos o consumo tem sido muito. Então, eu resumi aqui o quê? Claro, as pessoas precisam consumir, as pessoas precisam se alimentar, sim, precisam. Porém, gente, na medida que você vai retirando o que você precisa da natureza, também tem que repor, porque tudo que você retira e você não coloca no lugar, você perde. É isso que ele quer dizer. Então, o ser humano, ele transforma a paisagem? Sim. Mas ele destrói a paisagem? Sim. Mas ele também vai procurando recursos de também voltar, né, de ajudar a natureza. É uma luta, gente, né? É uma luta. Eu quero isso aqui, mas isso aqui está me prejudicando. Então, vamos ver uma maneira de não prejudicar. Entendeu? Isso tudo porque a população vai aumentando, as pessoas sempre querem uma vida melhor e temos que pensar na natureza, né, gente? Porque se a gente destrói a natureza, aí nossa vida não fica boa, não é verdade? Então, nossa aula de geografia fica aqui, eu fico aguardando a atividade que vocês vão fazer agora. Um beijão e lembre que a quarta questão não precisam vocês pesquisarem, tá? Não sei que vocês queiram, mas para me entregar, não. Beijão.